Tudo bom, pessoal? Boa tarde a todos. Estamos aqui na Laura Eloísa Cruz. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ETFs. Quer fazer uma introdução, Ana? Quer deixar comigo? Vamos cada um se apresentar, né? Acho que pode fazer sentido. Primeiramente, até queria agradecer essa oportunidade do Super Live. Que legal que a gente vai poder trazer um panorama sobre um assunto que é pouco tratado, né? Até pouco conhecido, principalmente pelo investidor varejo, investidor novo, investidor que está começando a ter acesso aos investimentos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Laura. Eu criei um canal de educação financeira que se chama Explica Ana. Já falei um pouquinho de ETF lá, mas fico sempre muito honrada em passar conteúdo. Fico feliz de estar aqui ao lado da Heloísa, que eu tive o privilégio de conhecer também pessoalmente num evento da Clear, Mulheres na Bolsa, ano passado, e também ao lado do Pedro. Perfeito. Heloísa, nossa caríssima convidada também, se puder, por favor, se apresentar. Obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Assim, eu sou Heloísa Cruz, eu sou mãe, eu tenho um clube de investimentos e eu acabei virando educadora financeira, né? Então eu trabalho ensinando o investidor a ter rentabilidade na bolsa. Então eu não estou tanto nas etapas iniciais do processo, mas eu acabo ensinando um pouquinho a como é que, uma vez que você vai investir em bolsa, como é que você faz para rentabilizar e transformar isso num ganho de verdade. Então eu invisto já há um pouco mais de 15 anos. E hoje eu sou aquelas pessoas que acreditaram que conseguiriam chegar na liberdade financeira. Então, hoje eu olho e eu gosto muito disso. Então, para mim, isso virou uma paixão e a grande diversão da vida. Legal, Heloísa. Eu te acompanho no Twitter. Ah, legal. Eu faço bastante ensinamentos. E é sem dúvida inspirador acompanhar seu trabalho, Heloísa. Acho que muitos até dos que estão assistindo aqui a gente hoje é bastante por conta da independência financeira. Bom, a ideia da Super Live de renda variável, a nossa equipe separou temas que inspiram muitas dúvidas. Até esqueci de me apresentar, eu sou do time de alocação da XP, enfim, passei toda a carreira também com gestão profissional de investimentos. E voltando, o ETF, ele é um dos assuntos que gera dúvida, tanto do seu funcionamento, tanto das suas vantagens, das suas desvantagens. Se você quiser, por favor, Heloísa, comentar, para quem nunca ouviu falar no ETF, o que é isso, como funciona, como eu compro. Tá. ETFs são, do inglês, Exchange Traded Funds, né? Então, são fundos negociados em bolsa. Na verdade, os que a gente tem hoje listados, eu espero que isso venha a ser melhor ainda um dia, mas basicamente eles são como se fossem fundos de investimento normais, só que um fundo normal você investe via distribuição, então você liga lá e investe, e um fundo negociado em bolsa, ele é como se fosse uma ação, então ele é cotado como se fosse uma ação, e você consegue comprar e vender direto no home broker, e você acaba tendo a sua performance naquele fundo, né, naquele ativo, que pensa como se fosse uma ação, mas a sua performance ela vai replicar a performance de um índice. Então, eu não sei se em algum momento antes eles explicaram o que é um índice ou vale a pena a gente explicar, mas a ideia é realmente você seguir a performance de um índice. Então, quando você compra esse fundo, você acaba comprando não uma única posição, mas você compra uma carteira diversificada, e você consegue olhar e você tem agilidade, né? Porque hoje você investe num fundo, em geral, você vai ter um prazo, você vai pedir resgate, hoje você não sabe qual vai ser sua cota. Então, quando você faz isso via ETFs, acaba sendo muito interessante. Então, mesmo eu, por exemplo, que sou uma pessoa que gosta, eu sou stock picker, eu gosto de escolher ações, eu acabo fazendo uso de ETFs. Eu viro e mexo com ETF na minha carteira. Perfeito. É no short. Posso falar. Legal, vamos até falar, inclusive, sobre o short, acho que é uma das flexibilidades.
Você passou por índices, acho que todo mundo que está vendo a gente já tem aí consciência e ciência do que são os índices, tanto alguns de ações, Bolsa Brasil, Bolsa Fora, índices de renda fixa. Ana, o que você acha de comentar um pouco? Então, hoje, dá um exemplo do Ibovespa, eu quero estar exposto a Ibovespa. Eu tenho algumas opções, né? O ETF é uma delas. Se você quiser comparar um pouco o futuro, o fundo passivo em geral, como que essas coisas se relacionam e são diferentes? Claro, a Elo até já trouxe uma definição real, né? Que é esse Exchange Traded Fund, são os fundos negociados em bolsa e que trazem também uma possibilidade de posicionamento para ativos que de outra forma a gente não conseguiria hoje no Brasil. Então, falando necessariamente de bolsa, a gente não liga em lugar nenhum, não vai numa corretora e fala, ó, quero comprar um Ibovespa. Né? Você não compra um índice. Então, você conseguir se posicionar passivamente no índice, hoje a gente faz através de um ETF. Então, às vezes, para um investidor que tem vontade de se posicionar no Ibovespa, por exemplo, sem fazer o stock picking, que é o que a Elo vem fazendo, que é escolher as melhores ações para comprar ou para vender, mas gosta de acompanhar o Ibovespa ao longo dessa trajetória, pode se posicionar, por exemplo, no BOVA11, no BOVV11, que são ETFs para o mesmo ativo subjacente, mas de gestoras diferentes, né? E aí, como a Elo falou, até para complementar, quando você compra um índice negociado na Bolsa, você pode ter aquela taxa de corretagem, porque você está comprando ali um ativo negociado na Bolsa. Muitas instituições financeiras já não têm mais essa cobrança, né? Então, acaba sendo excelente e principalmente acessível, porque você pega exatamente o preço do índice naquele dia que você quer fazer uma aquisição do ETF. Então, por exemplo, a nossa Bolsa estava agora a 78 mil pontos, agora há pouco, né, não estou olhando necessariamente enquanto a gente conversa, 75, se não me engano, agora olhando aqui rapidinho. Isso quer dizer que, então, com R$75 você consegue comprar um ETF do Ibovespa, mas sempre respeitando o lote mínimo. Então, também, geralmente, são 100 unidades, e aí, ou 10 unidades, não sei agora de cabeça, mas você consegue já... Menos. Oi? ETF é menos. ETF é menos. Você consegue comprar de 100. Pois é, você compra fracionado, já traz uma oportunidade super legal de se posicionar em algum ativo relevante. Também na Bolsa Norte-Americana, também tem ETF de renda fixa, se a gente ainda quisesse explorar um pouco mais para essa área. Mas falando especificamente da pauta do dia, que é ETFs como renda variável, porque são ativos de renda variável no final do dia, existe já essa estratégia de diversificação embutida no produto. Com certeza. Talvez a mitigação de risco mais fácil que você tem em renda variável é diversificação. Então, eu sei que eu não sigo a linha tradicional, o Warren Buffett que fala, não, que quem sabe concentra e quem não sabe diversifica. Eu penso ao contrário, eu acho que a diversificação é uma forma de mitigar risco que é muito barato, é muito fácil, porque no final das contas você não fica exposto a uma situação exclusiva. Então, às vezes, quem está começando, várias vezes acontece isso, assim, quem está começando, a pessoa vira e fala assim, por onde eu começo? Eu falo assim, é o seu primeiro dinheiro em renda variável? Eu falei, compra um ETF de Bovespa. Por quê? Porque quando você vê no jornal da noite ou no jornal do dia seguinte, a bolsa subiu tanto, você sabe exatamente quanto você ganhou. E aí você começa, você vira e fala assim, não, eu acho que agora eu quero estar mais investido no setor bancário. Aí você consegue, porque existe uma porção de índices, né? A gente está muito acostumado a falar do índice do Ibovespa, mas tem uma porção de índices e você consegue comprar um ETF, alguma coisa já diversificada. Por exemplo, os bancos agora caíram muito porque estão discutindo no Senado o aumento de impostos. Então, caíram muito, assim... Seria um absurdo, tá? A gente espera que não aconteça pelo bem do Brasil, mas seria um absurdo. Mas no momento que você virar e falar assim, tá precificado que vai aumentar o imposto, aí você vai lá e fala assim, então, a partir de agora, mesmo que aumente, não muda nada. Então, vamos comprar bancos. E aí, às vezes, comprar uma carteira de bancos é melhor do que comprar um único banco, porque às vezes você compra um único banco e esse banco está muito exposto numa empresa que quebrou, porque a gente está em crise. Então... Aí vai todo o índice e fica ele. Então, às vezes, você quer uma exposição mais setorial e, eventualmente, um ETF é uma forma de ter essa exposição mais fácil. Perfeito. Você tocou em alguns pontos legais, Luiz, eu vou até expandir um pouco neles, sobre as vantagens e o porquê você ter ETFs na carteira, né? Então, quando você está fazendo alocação de carteira, você está comprando alguns riscos grandes, digamos assim. Bolsa Brasileira é um risco pré-fixado é outro, o risco do cupom da inflação é outro, Bolsa Americana é outro,
esses riscos muitas vezes são sintetizados em índices, e os índices podem ser comprados via ETF, como você muito bem falou, ainda que existam os stock pickers, como a Heloísa, que tem posições um pouco mais concentradas e muito mais acertadas, né? Eles sabem muito sobre esse assunto. Então, uma das coisas que transforma o ETF numa forma de acesso muito legal à exposição de risco macro, né? Um risco grande como índice, um abrangente como índice, como pré-fixado, é a flexibilidade no trading. E aí eu vou até depois convidar a Heloísa novamente para comentar isso, mas o que eu estou querendo dizer? Quando você vai comprar um fundo passivo de Ibovespa, ou mesmo um fundo ativo que persegue muito de perto o índice de ações, você aporta num dia, aí vai ter o fechamento do dia, você vai comprar a cota daquele fundo no fechamento, o dia que você resgatar, vai ter uma regra, D+3, D+4, e você vai vender a cota de fundo no preço desse dia de resgate. Nos ETFs você tem um pouquinho mais de flexibilidade, então você pode comprar num preço no meio do dia, você manda uma ordem para a bolsa, executa ela à 13h, isso te dá uma flexibilidade de operar uma série de notícias, um news flow que você está acompanhando, e também de virar a mão. Então, o trader, aquela pessoa que toma posições de mais curto prazo ou de médio prazo, de poucos dias, de poucos minutos ou poucas horas, se você está num fundo, você compra a exposição do Ibovespa, aí é um dia para você entrar. Aí você pede resgate, é de 3 a 5 dias para você sair, mais 2 dias para cair na sua conta, para aí você, quem sabe, vender o índice. Nos ETFs, não. Na mesma hora, você manda uma ordem de venda maior do que a sua posição e você já está short. Foi até um ponto que a Heloísa comentou. Você quer falar um pouco para a gente sobre o seu posicionamento? Se você usa aí, você comentou que usa os ETFs para fazer posições short. Basicamente, assim, uma coisa que é importante, eu falo, gente, short é para profissional, tá bom? Então, se você está começando, eu não diria que é um risco legal que vale a pena ter na sua carteira por um motivo muito simples. Quando você compra uma ação e você erra absolutamente, a empresa foi à falência, o máximo que você perde é 100%. Então, você gastou lá R$5.000 comprando uma ação, o máximo que você pode perder é R$5.000. E quando você faz um short, eu vou usar o short, o caso absurdo, que é o short de Magazine Luiza, se você conseguiu acertar lá o pior preço, você vira e fala assim, essa empresa vai quebrar e eu vou shortear ela agora. Então, eu vou vender a descoberta, né? Então, para o pessoal que está chegando, a ideia de vender a descoberta é justamente você vender apostando na queda. Então, você vende uma coisa que você não tem, imaginando que vai cair e você vai conseguir recomprar mais barato depois. Então, no caso extremo, Magazine Luiza, imagina que você fez um short de R$1.000 lá no pior preço possível porque você achou que a empresa ia quebrar. Se você está segurando esse short até hoje, você está devendo R$300 mil. Então, o que acontece? Você shorteou para, se tudo desse certo, você ganhar 1.000, e no limite você hoje está devendo 300 mil. Então, sempre que eu tomo esse cuidado, se a pessoa está começando, não faça, tá? Short, ele é um tipo de alavancagem, e a alavancagem quebra você, diferente do investimento em renda variável diversificado, que na pior das hipóteses você perde uma parte relevante do seu patrimônio. Mas isso dito, o que acontece quando você dá um caso específico de Magazine Luiza, eu sei que é um caso extremo, mas é justamente para mostrar o seguinte, quando você vira e fala assim, olha, eu gosto na hora de shortear, de vender a descoberto, eu gosto de índice, por quê? Porque aí você tem uma chance de você perder dinheiro. Então, por exemplo, eu estou carregando um short de S&P, tá? Então, eu estou perdendo dinheiro, estou perdendo aí uns 20%, 25%. Num cenário normal, para a ação, eu teria um stop loss do short. No long, eu não tenho stop loss de preço. Para ação eu tenho, mas para índice não. Então, por quê? Porque eu olho e falo assim, não, como um todo eu acho o S&P caro, eu entendo que os Estados Unidos está muito melhor do que o Brasil, mas que a gente tem boas empresas no Brasil. Então, na hora que eu vendo um índice, eu acabo não tendo uma exposição única, por exemplo, o equivalente a um short de Amazon, né, que é uma empresa que está indo muito bem por causa de toda essa situação de coronavírus. Então, quando você olha e faz um short de índice, você acaba tendo uma exposição que você não é concentrada. Então, você vira e fala assim, no pior dos cenários, eu não acho que o S&P dobre ao longo dos próximos 24 meses. Eu não trabalho nenhum cenário com isso. Até porque, assim, o pior que eu poderia sofrer é o dólar, e eu não acho que o dólar vai para 12. Então, você acaba tendo um pouco mais de segurança, e é mais fácil do que operacionalizar um aluguel de ação. Tem mais liquidez e todas essas vantagens. Pedro, eu tenho uma pergunta para você, baseado em tudo isso que a Elo acabou de nos contar.
ETF são ativos que na estratégia de alocação da XP já é indicado para os clientes? A gente já teve, sim, a gente já teve o IVVB 11, né? Então, a exposição a S&P com variação cambial. Hoje a gente não tem na carteira, quando a gente faz a carteira sugerida, a gente tem em mente, que está até colocado no nosso relatório 5 anos em 5 minutos, retornos de médio prazo. Então, como a gente tem uma gama muito variável de clientes que segue as nossas carteiras, é muito ruim que a gente tenha uma coisa que muda em alta frequência. E eu acho que o ETF ele é vantajoso especialmente para aquela pessoa que vai pegar a parcela de renda variável da nossa carteira e falar, eu vou operar, eu vou me posicionar, eu vou virar a mão nisso aqui com uma frequência um pouco maior. Então, sem dúvida, para esse tipo de cliente é indicado. Hoje não está presente nas nossas carteiras porque a gente tem que contemplar uma gama mais abrangente de clientes. E até a Elu comentou duas coisas, uma que eu queria frisar de novo, que ela falou com muita propriedade, que é o seguinte, quando você aposta que uma ação vai cair, ela cai no máximo 100%, mas ela pode subir infinito. Então, quando você está apostando na queda, você pode ganhar 100% e pode perder infinito. E a segunda é que ela comentou, ela falou, se fosse uma posição normal de ações, eu teria um stop gain, um stop loss. A gente tem muitos algoritmos de execução, seja tipos de stop gain, tipos de stop loss, snipers, execuções no volume, uma série de ferramentas para construir posições em bolsa. E essas ferramentas, naturalmente, não estão disponíveis quando eu vou construir via fundos passivos ou outros instrumentos. Então, isso também representa uma vantagem do ETF. Então, se você é aquele investidor que está olhando para um prazo de dias ou semanas ou horas e fala, caramba, eu quero comprar a bolsa no preço tal, o ETF é melhor para você do que um fundo passivo, como a gente tem a família do Trend Bovespa, que é um dos fundos aí que está na carteira. Eu queria comentar também sobre diversificação, a Elo também falou por cima, então, uma forma, e a Ana falou no começo, né, cara, você não pode comprar Ibovespa é um índice, é uma conta, né? Você pode tentar, digamos assim, você pode comprar todas as ações que compõem com os pesos dela e tentar, enfim, a ação sai do índice, você compra. Determinados fundos até fazem coisas parecidas com isso, porque faz sentido para o tamanho deles, mas não faz sentido para o investidor individual. E você comprando um ETF, você está comprando essa gestão toda de carteira. E não falando só de papéis de bolsa. Então, quando você está falando, por exemplo, de um ETF de renda fixa, que está imitando um índice como o IMA, você está falando de uma carteira de títulos que a rolagem vai ser automática, enfim, o prazo vai seguir o prazo do índice sem que você tenha que fazer compra e venda desses títulos. Queria que vocês comentassem, se possível, um pouco do ETF como uma ferramenta de internacionalização, é outra coisa que a gente coloca muito nas nossas carteiras, eu não sei se vocês já por acaso usaram para isso, mas se puderem tocar no assunto. Até antes de tocar nesse assunto, até para as pessoas que podem estar entrando na live agora, que estão meio perdidas, assim, gente, o que é esse negócio de ETF? Já achava que era tão difícil ficar comprando sua ação, fundo imobiliário, fundo de investimento, renda fixa, de repente chega um negócio novo que eu nunca ouvi falar, que também pode ser uma estratégia para minha carteira. O ETF ele é novidade mesmo aqui no Brasil, principalmente, mas é um produto que já existe desde os anos 90 ali no Canadá. E pré-Covid-19, pelo menos, eu me lembro que era um produto que tinha em torno de 6 trilhões de dólares de magnitude, né, de alcance. No Brasil não chegava a 26 bi. Agora eu já não sei, também a gente teve muita perda de valor de mercado e isso também pode ter ficado afetado. Mas, como uma estratégia de internacionalização, e também colocando em pauta por ser um produto já de cunho internacional e que a gente está replicando no Brasil e criando cada vez mais novos ETFs para que o investidor brasileiro consiga ficar, então, posicionado em índices que não tem como ele comprar, a não ser que ele compre todas as ações do índice em seus determinados pesos, como o próprio Pedro disse, comprar um ETF do IMAB, como ele falou, imagina você comprar, né, a curva de juros dos títulos do Tesouro, é impressionante toda essa estratégia que a gente realmente consegue atingir com ETFs na carteira de forma também muito acessível. E dito isso, tem umas diferenças legais que dá para a gente colocar entre ETFs, ações, fundos que são ativos e fundos que são passivos. E pode ser que alguém esteja nos ouvindo agora e falando assim, bom, mas eu não entendi a diferença, então, de um fundo passivo para esse ETF. A não ser que o meu fundo passivo também é negociado na bolsa. O ETF, ele tem a beleza da liquidez também.
ele pode ser negociado o tempo todo na bolsa. Então, você pode comprar e vender quando você bem entender. Tem essa estratégia bastante relevante também. E para se eu puder completar, eu diria que o ETF ele é um fundo passivo. A diferença é a forma como você investe nele. Então, mais cedo o Pedro falou, né, de olhar e o que o gestor do ETF faz. Então, o ETF é um fundo e ele tem um gestor, e o papel do gestor é o quê? É replicar determinado índice. Então, no dia de mudar o índice, ele vai lá, compra e vende. Eventualmente, ele faz algum ajustezinho, tipo, viu que alguma ação puxou muito, porque entrar, ele espera uns 2, 3 dias para acomodar, ou compra uns 2, 3 dias antes. Mas, assim, eu acho que vale a pena falar que ele é um fundo passivo, com um gestor, replicando uma carteira, assim, muda só a forma de investir. Muito bem. E já trazendo essa estratégia da liquidez, né? Mas é muito legal você falar isso, que, de fato, fica sendo um fundo passivo, mas dentro do índice que ele busca replicar, né? Então, imagina você comprar um ETF que representa só as small caps do Brasil, ou o IBX, ou o S&P 500, o próprio Bovespa, ETF de renda fixa. Então, vem muito com essa estratégia mesmo de ser um produto que você consegue se posicionar de forma bastante diversificada na carteira. A única impressão que eu não gostaria de deixar para as pessoas que estão nos vendo agora é que o ETF, por ser um fundo negociado na Bolsa, pode ser já um investimento totalmente passivo na carteira dele, a ponto dele não precisar alterar as estratégias de posicionamento ao longo do tempo. Pode começar a fazer sentido um ETF em um determinado período, baseado no cenário que a gente vive, e de repente trocar, por exemplo, criar mais um equilíbrio para se posicionar mais no ETF da Bolsa Norte-Americana, um pouquinho menos da nossa Bolsa, dentro do sentido de que a Bolsa Norte-Americana pode estar se recuperando mais rápido, enfim, primeiro, né, que a Bolsa Brasileira, e também por níveis de exposição em setor de tecnologia lá fora, que a gente não tem tanto aqui. Então, é mais para as pessoas entenderem que existe essa gestão ativa também dentro do próprio portfólio de ETF que eles possuem aqui. Com certeza, Ian, acho que você tocou em mais uma coisa muito bacana para a gente falar. Então, o ETF ele é uma forma do trader tomar posições, podem ser rápidas ou não, mas são flexíveis, em classes de ativos. Você comentou do IBX, comentou das small caps. Para citar outros exemplos, a gente tem a curva pré, a gente tem a curva de inflação, a gente tem alguns índices até mais interessantes, como de empresas que são adeptas a boas práticas de emissão de carbono, índice de governança corporativa, índice de responsabilidade social, e a gente tem outras opções que pouca gente sabe, por exemplo, de financials. Então, a gente tem um ETF que compra todas as instituições financeiras da Bolsa, todas não, mas uma carteira representativa de instituições financeiras da Bolsa, e você trouxe alguns números comparando com essa indústria lá fora. Então, realmente, a nossa indústria de ETFs é bem incipiente. Essa indústria lá fora, assim, eu olhei o número hoje, na Bolsa Americana a gente tem 2.300 ETFs listados, e você consegue exposições muito fáceis, tanto setoriais como geográficas. Então, por exemplo, você quer comprar, enfim, o setor de tecnologia, a gente tem hoje um fundo passivo, mas a gente não tem um ETF na Bolsa, então não é algo que eu posso tradear, não é algo que eu possa usar um algoritmo de execução para entrar e sair de forma rápida. Eu queria também comentar, a gente está recebendo algumas perguntas sobre o assunto, sobre imposto, tributação de ETFs. Então, o ETF ele é tributado como renda variável, isso quer dizer que no day trade é 20% sobre o ganho de capital e na posição que não é diária, 15% sobre o ganho de capital. E como isso se compara com as outras classes? Então, na verdade, ao não ter que fazer uma carteira, por exemplo, na renda fixa, ao não ter que rolar os títulos, você não paga imposto toda vez que você rola, você não sofre come-cotas, como é o caso em muitos fundos, enfim, passivos, que não são tributados como renda variável. Eu comentei das rolagens de títulos, dos fundos de renda variável. Desculpa, qual foi a outra pergunta aqui que a gente respondeu, pessoal? E até se eu puder adicionar enquanto você procura... Por favor. Uma questão que ele não tem aquela isenção de R$20 mil, tá? Então, quando você vende, você paga imposto sobre o todo. Então, não tem aquela isenção, ele não conta também junto da isenção de ações. Então, é como se fosse um fundo qualquer, assim, com a diferença que o day trade paga o imposto de day trade. Perfeito. Tem até uma pergunta aqui, bem legal, que é assim, qual a diferença de eu comprar um ETF da Bolsa Norte-Americana e um fundo trend
Bolsa Americana, que até o Pedro falou um pouquinho no começo dessa diferença de pegar um fundo passivo ou comprar o ETF do fundo passivo, mas a Elo trouxe essa característica, que é essa possibilidade de você negociar a sua cota. É muito importante deixar claro também, pessoal, que pelo fato de ser um fundo negociado na Bolsa, ele tem uma taxa de administração embutida. Poucas pessoas se lembram dessa característica. Então, por mais que seja uma taxa de administração baixa, ela existe, porque não deixa de ser um fundo. E entre você investir num fundo trend, né, que é passivo na Bolsa Norte-Americana ou no ETF, só no ETF você não vai ter ali o Come Cotas, né, porque não é só um fundo, ele está sendo negociado na Bolsa, então tem essa tributação de ETF, e também pelo fato de você conseguir ter essa liquidez mais rapidamente, pelo fato de você já conseguir negociar o seu papel ali ativamente na plataforma de home broker. E aí eu já respondo uma outra pergunta, que é das pessoas querendo saber se pode comprar sozinho no home broker. Sim, é assim, né? Igual comprar uma ação. E até se eu puder completar, uma das características que eu acho muito legais, a taxa de administração de um ETF vai variar entre 0,20 e 0,68, acho que foi a maior que eu encontrei. E só que um dos trabalhos que tem o gestor do fundo passivo é justamente tentar zerar a taxa de administração. E como é que ele faz? Ele pega da carteira e ele dá em aluguel. Então, lembra a história de quando você vende um ativo que você não tem? Como você precisa entregar, você tem que alugar de uma pessoa. Então, quando você está num fundo que é um fundo passivo, o que ele faz? Ele pode ser essa pessoa que aluga para as outras. E tem ações, por exemplo, o Raia Drogasil, que vira e mexe, a rentabilidade, a remuneração que te paga é de 30% ao ano. Então, mesmo que seja pouco, se a Raia Drogasil é 1% do fundo e te paga 30% ao ano de aluguel, só isso já cobre toda a taxa de administração. Então, eventualmente, o ETF ele pode performar melhor do que o índice de referência dele. E aí, obviamente, o gestor passivo também tenta fazer a mesma coisa, tá? Então, nessas ações que de índice acaba sendo isso. E o que acontece também, e aí que eu acho que vale a pena tentar entender, comparar com o fundo passivo, é o seguinte: o ETF é o seguinte, imagina que tem um estoque de ETF lá de BOVA11, né, que é o principal mais negociado, e tem lá, tipo, 10 bilhões de reais. E aí as pessoas resolveram rapidamente, muita gente comprando o BOVA11. Então, o ETF, ele às vezes está subindo mais rápido do que as ações. Aí o que o gestor pode fazer? Ele emite novas cotas de ETF e compra ações na Bolsa, justamente para garantir que isso continua casado. Então, que o ETF não vai muito mais. Por quê? Porque, obviamente, se ele emite mais ações, é como se ele estivesse recebendo aportes. No fundo, ele tem mais taxa de administração. Acho que faz parte da dinâmica. Perfeito. Com certeza. Deixa eu voltar rapidamente, falar um pouco sobre a família Trend, né? A gente tem na XP a família Trend. É uma série de fundos passivos, não são ETFs, então não são tradeados em bolsa. E eles visam, da mesma forma, replicar uma série de classes de ativos. Então, a gente recebeu perguntas sobre os custos do ETFs ou as diferenças do fundo passivo. Os custos, ambos tendem a ser muito baixos. Sempre que você ouve falar em gestão passiva, quer dizer que o trabalho de gestão é replicar alguma coisa, então ele é um trabalho quase que puramente operacional. Ou seja, ambos os fundos têm taxa de administração baixa, o ETF ele tem a diferença de ter emolumentos, eventualmente corretagem, e é claro que isso em troca de toda a flexibilidade das possibilidades de você operar de forma eletrônica que a gente comentou. Voltando para o ponto da Heloísa, ela estava comentando um pouco sobre fatores que podem fazer com que um retorno do ETF seja diferente do retorno do índice que o qual persegue. Então, a gente tem algumas coisas que podem acarretar isso. A Elo comentou de algumas delas que acontecem do lado da gestão. Então, quando você faz um aluguel de ação, você está correndo o risco da bolsa, visando um retorno maior. Isso pode trazer até, como ela falou, você pode superar o seu índice de referência. Você tem que fazer o rebalanceamento dessa carteira. Isso acarreta, eventualmente, custos de corretagem ou alguma lentidão no processo. Então, o índice é calculado em preços teóricos. O fundo ele é calculado com preços, ele é executado em preços de mercado. Isso pode jogar contra ou a favor, tende a gerar um descolamento, mas esse descolamento, em geral, é muito pequeno. E tem a parte externa que também pode gerar esse descolamento, que até alguém perguntou aqui para a gente no canal, que é a própria liquidez. Então, a Elo falou muito bem, o fundo ele é uma cota e tem gente comprando e vendendo, como é que eu vou dizer, não independente, mas
e respectivamente do que está acontecendo dentro dele. Se em algum momento muito volume de dinheiro volta para esse ativo, você tem um choque de liquidez, o preço pode descolar, e aí quando o gestor tem esse papel de, enfim, fazer uma emissão de novas cotas ou recomprar as suas próprias cotas, e eu não estou falando aqui só de defeitos, tá? Isso pode jogar a favor. Esse resultado tende a ser aleatório, isso quer dizer que o índice pode ir um pouco melhor, um pouco maior, mas se você fizer um estudo de correlação sobre qualquer um dos ETFs, você vai ver que na média você está colando no seu índice de referência. Elo, eu te perguntar, você comentou que você usa o short a gente comentou antes sobre o short dos ETFs, e ele sem dúvida, enfim, tem uma série de restrições para pensar em fazer short, principalmente quando é uma posição ativa, mas o short pode ser usado para hedge, então o short pode ser utilizado muitas vezes para diminuir o risco de uma carteira, isso só é possível muitas vezes via ETF. Você quer falar um pouco para a gente, enfim, se você usa algum tipo de hedge ou um pouco de como funciona essa dinâmica de redução de risco? Vamos lá, eu geralmente, assim, olhando, eu estou pensando, basicamente a minha carteira é um dinheiro que eu faço gestão de familiares e amigos, então não é um fundo aberto, e as pessoas entendem o risco que eu tomo lá. E por que é importante eu falar isso? Porque chacoalha bastante, assim, tem bastante volatilidade a minha cota, mas o histórico acaba sendo muito bom. Então, quando cai, ela cai mais que a bolsa, quando ela sobe, a gente tenta subir mais que a bolsa, e na média a gente tenta fazer com que líquido isso seja um pouco melhor. Mas uma coisa que acontece é o seguinte, quando você tem eu vou me alongar um pouquinho, mas acho que isso é importante, tá bom? Tem uma teoria que é dos mercados eficientes. Então, isso foi escrito por Fama e Friend, isso nos anos 60, e o que eles assumiam? Eles assumiam que os mercados são eficientes. Então, ele assume que todos os investidores são perfeitamente racionais, e em sendo racionais, e todo mundo tem as mesmas informações, então pessoas todas racionais, com exatamente as mesmas informações, elas chegam exatamente às mesmas conclusões. Então, o que a bolsa tem, os preços dos ativos em bolsa, eles refletem essa visão racional do mundo. Então, o mercado ele é eficiente na precificação de ativos. E aí, assim, isso é o que dizia lá Fama & Friend, mas assim, ainda tem muita gente que vê nesses olhos. E aí, nos anos 70, 2 pesquisadores em Israel começaram um trabalho que se desenrolou muito, mas que foi virar prêmio Nobel mesmo em 2002, que é um trabalho em finanças comportamentais. Então, quando você entende, basicamente, o que você diz? Você diz assim, as pessoas, elas são humanas, elas não são perfeitamente racionais e elas enxergam o mundo através de seus vieses. Isso quer dizer que uma coisa que alguém fala, acho que a gente está vendo isso na política, está super claro. Então, o presidente fala uma coisa, tipo, tem gente que acha ótimo, tem gente que acha péssimo. Assim, se todas as pessoas fossem racionais, todas as pessoas achariam mais ou menos a mesma coisa. Então, na hora que você olha no mercado, acontece a mesma coisa. Então, você tem ações que sorriam o resultado, mas o resultado veio com alguma coisa não recorrente. Então, o que acontece? Quando você enxerga toda essa história, você acaba olhando e falando assim, então, primeiro, no longo prazo, se você acha que os mercados são eficientes, então a performance acima ou abaixo do que seria o benchmark, ela tem muito mais a ver com um aumento ou uma redução de risco. Aí, assim, no mercado brasileiro, só para contar o final, claramente, assim, a gente realmente vê como o mercado não sendo eficiente a curto prazo, tanto que você tem uma porção de gestores que a gente chama outperformam, né? Performam muito melhor do que o índice. Então, voltando para a história, então, basicamente assim, então, quando você olha e você assume que o mercado é eficiente, primeiro, se você assume que o mercado é eficiente, não faz sentido fazer stock picking. Logo, a melhor coisa que você tem a fazer é colocar o seu dinheiro em índices, em ETFs. E lá nos Estados Unidos, onde o mercado é mais eficiente e tem mais gente olhando, no final das contas, a indústria de ETFs ficou enorme por causa disso. As pessoas assumem que o mercado é eficiente, porque lá é muito mais difícil um fundo que consistentemente performa melhor do que o benchmark. Então o índice de referência. Então, tudo isso para virar, eu falo que como é que a gente, voltando, né? Então, como é que a gente enxerga o uso do índice na carteira? Algumas coisas. Primeiro, que eventualmente a exposição que você quer ter é uma exposição a Brasil. Então, as pessoas comprariam o que a gente vai chamar de kit Brasil. Então, o kit Brasil é o índice Bovespa. Você vai estar bem carregado em bancos, se o Brasil for bem, bancos vão bem. Você vai estar carregado em Vale, em Petro. Então, exposição a índice, às vezes ela é muito boa porque quando você tem uma exposição rápida porque teve uma notícia boa. Ou você simplesmente quer virar e falar assim, olha, vamos comprar para longo prazo.
E aí, na hora que você olha e fala o hedge, o que é o hedge? É exatamente o oposto, né? Então, o que acontece? Você faz um hedge ou porque você acha que tudo vai cair, ou porque você está olhando e você comprou alguma coisa que você acha que vai, no relativo, performar melhor do que alguma outra coisa na sua carteira. Então, por exemplo, eu olho e falo assim, eu acredito que essa empresa minha, ela está muito barata, porque o mercado não está entendendo, e aí eu faço um hedge, eu vendo o índice para ganhar, não toda a exposição a essa empresa, mas eu ganho a exposição líquida. Então, digamos assim, a minha empresa sobe 10%, o índice sobe 5% e eu vou ganhar essa diferença de 5%. Então, às vezes, o hedge é simplesmente para você tentar diminuir um risco. Por quê? Porque se a minha empresa caísse, o índice cairia mais ou menos junto e eu não perderia toda essa queda, eu compensaria. E aí, como é que você faz hedge? Você pode fazer um short ou um short de ETF, com a vantagem de que se você faz um short de ETF, você recebe, então você vendeu um ativo e você recebe um dinheiro que você pode usar para comprar outra coisa. Você pode fazer um hedge via futuro. Então, o futuro é diferente. O futuro, ele não é... Ele é um direito de comprar um índice a um determinado preço numa data futura. Então, quando você vende o futuro, você não recebe um dinheiro. O que acontece é você faz uma marcação a mercados. E aí é diferente, né? Porque quando você vende ETF, você só ajusta, só paga o seu ganho, ou só recebe seu ganho, ou paga sua perda lá no final. Ou você pode comprar uma put, enfim, um direito de vender um índice ou uma carteira de ações ou uma ação. Então, acho que quando a gente fala de hedge ou de proteção de carteira, essas são as 3 principais formas em renda variável. É uma aula, né, Pedro? Com certeza, é sempre bom aprender com a Elo. Com certeza. Tem até alguns comentários aqui das pessoas falando, gente, eu vim por causa da Elo, e é verdade, porque eu também acho uma aula, e eu já falei até que eu sigo ela nas redes sociais, porque tudo que ela explica eu fico impressionada. Sem dúvida. Obrigada. Eu me divirto. Mas de verdade. Bom. Deixa eu aproveitar para responder uma pergunta rápida do José Miguel, antes de comentar que a Elo realmente trouxe umas coisas bem legais para a gente falar. É uma pergunta do José Miguel perguntando se tem outro ETF em bolsa, além de BOVA11 e VVB11. Se a sua pergunta é se existem ETFs que representam bolsas, a gente tem poucas outras opções, tá? Então, o BOVA11 é o Ibovespa, tem o IVB11, que é o S&P, e tem alguns de IBX. Mas ETFs, em geral, tem mais vários na bolsa. Pode falar. Posso compartilhar uma tela? Eu também estou com uma aqui, você acredita? Tá? Eu ia ler ela, mas eu vou deixar ela. Legal. Deixa eu compartilhar, peraí. Mas, enquanto só ela está colocando a tela dela, de fato, é mais difícil a gente conseguir acessar outras bolsas, mas ETFs de renda variável tem alguns. Tem o próprio Ibovespa, o IBRX50, tem o S&P 500, tem o Divo 11. O Divo 11 é legal, ele busca dividendos. Tem o... É o que você vai mostrar, Elu? Vocês estão conseguindo ver a minha tela, não? Está carregando. Ah, tá bom. Mas assim, o que acontece? Você tem um monte de grupos, então você tem índice... A Ana estava falando, né? Você tem small caps, por exemplo, você tem 2 ETFs que fazem o tracking do S&P, então você pode fazer ele com o dólar e sem o dólar. Você tem aqui, você tem o índice de sustentabilidade, de materiais, de governança, o financeiro. Você tem 2 de small caps também. Você tem o small, que é o mais antigo, e aí tem esse SMAC aqui, que eles disseram que ele vai ser um pouquinho mais líquido, e ele tem uma taxa de administração, que, se eu não me engano, é um pouquinho menor. Mas você tem esses hoje, para falar no índice Bovespa. Sinceramente, eu acho que são poucos. Eu espero que a gente tenha... Meu sonho é que a gente tenha fundos listados mesmo um dia. Porque, assim, hoje você só tem fundos passivos, né? Você só tem ETFs que seguem índice. Mas quando você olha alguns fundos de ações que já chegam no 6, 7, 8 bilhões de reais, eu falo, alguns dos gestores são meus amigos, eu falo, gente, desculpa, quase caiu meu mouse. Gente, por favor, lista os fundos na bolsa, porque assim, quando você olha um fundo, começa a ficar muito grande, ele acaba virando um fundo D60, D80. Eu entendo que quando um fundo não é um fundo de índice, não é tão fácil replicar a carteira, então, às vezes, vai descolar muito mais.
mas eu acho que seria muito legal ver, assim, esses grandes fundos, você poder investir, desinvestir, porque no final das contas, o que a Berkshire Hathaway faz, né? Então, o Warren Buffett, ele tem o quê? Um fundo negociado em bolsa. Não, só para... A Elo claramente é uma pessoa muito inteligente, então, para falar um pouco do que ela falou, agora ela falou o seguinte, olha, você tem fundos que conforme o fundo cresce, ele começa a ter dificuldade de se movimentar. Então, se o cara quer montar uma posição, não existe ativo suficiente para ele montar. Se ele quer desmontar, ele vai mexer com o mercado inteiro. Ele não pode fazer isso de uma hora para outra. E aí, o que acontece é que esses fundos aumentam o prazo de resgate. A gente está falando de fundos fora da bolsa, não são ETFs. Uma das alternativas que fora já é mais comum é ele fecha esse fundo, ninguém pode resgatar, mas você pode negociar a sua cota no secundário na bolsa. Ele se torna um ETF, não um ETF passivo. Ele não segue o índice, ele tem uma gestão ativa e ele se torna um ETF. Isso é super incipiente ainda no Brasil, muito embora a gente já veja alguns FIPs listados, fundos de participação em empresas fechadas, e a gente teve no ano passado um movimento muito grande de FDICs que fecharam suas cotas por esse mesmo motivo, e talvez um próximo passo lógico seja se a gente vê esse sonho da Elo aí, a listagem, né, de muitos desses fundos para permitir, enfim, que com mais facilidade as pessoas possam, ou enfim, os gestores possam ter uma gestão de passivo melhor, o que traz uma gestão de ativo melhor, o que traz mais retorno. Vou comentar também o que a Ana falou, ela falou sobre a exposição via futuro, desculpa, agora eu não me lembro se foi a Ana ou foi a Elo, mas a gente já passou algumas vezes por futuro, e são coisas diferentes, tá? Então, como a Elo falou, você comprar um futuro, você não está comprando o Ibovespa de agora, você está comprando o Ibovespa de algum vencimento, daqui 1, 2, 3 meses, e você vai ficar com a diferença disso. O Ibovespa, ele tem um tamanho do contrato, você não pode pôr quanto dinheiro você quiser, você tem que negociar no mínimo um mini contrato que pode não se adequar à sua carteira. E os contratos futuros, eles geram ajustes diários, então, se você tem, você entrou hoje na sua posição, subiu um pouco, e você está comprado, você vai receber um pouco de dinheiro no seu caixa. Caiu, você vai ter que, pagar um pouco de dinheiro. Então, você tem que ter uma gestão de caixa, você tem que ter um dinheiro em caixa. É um pouco diferente, ele é mais interessante até para quem, quer lidar com os prazos. Então, muitas vezes você quer arrediar uma posição que é interessante que você tenha um vencimento para isso, ou para quem quer se alavancar. Então, você não precisa dar todo o dinheiro do tamanho da sua posição. Você compra os contratos maiores do que o dinheiro que você carrega. Até, Elo, eu gostei muito que você trouxe aí nomes que eu particularmente gosto muito. Eu sou muito da escola do Fama, muito embora eu tenha visto aí seu apreço por Kahneman e companhia. Mas para contar para o pessoal de renda variável, um dos primeiros modelos para você ver retorno esperado de ativos, sejam ações ou fundos, é o CAPM, que fala daquele velho beta de mercado. Então, quando você fala do beta de uma ação, é a relação dela com o índice Ibovespa, e a diferença entre os dois é o alfa, que é o ganho que esse gestor gerou, ou o risco específico dessa ação. E o que a Elo estava contando para a gente é que muitas vezes você quer uma posição, digamos que você tem um nome na cabeça, ela mesma deu o exemplo de Magalu, e você quer só o resultado dela, você não quer o Ibovespa que tem dentro dela, porque toda ação acaba se mexendo um pouco junto com o Ibovespa, e uma das utilidades do ETF é justamente essa. Então, você compra uma carteira, que você quer ficar com o resultado ativo dela, shorteia o BOVA11, fica sem a exposição ao índice, mais ou menos na mesma quantidade, e ganha só a diferença entre os dois, é o que ela chamou de outperformance. Então, as ações que vão sobreperformar o índice Ibovespa. Vamos ver se a gente... Mas isso é que você pode errar as duas pontas. Então, quando você faz um par, um long short, o seu risco é errar as duas pontas e aí você tem uma perda relevante. Eu falo muito de risco porque todo mundo fala muito de retorno, então... Claro. A gente está com uma pergunta aqui sobre a diferença de ETF e BDR. Ana, você quer responder essa para a gente? Tem duas outras que eu até quero falar antes, porque legal. Tem uma perguntando assim, gente, ETFs parece super interessante, mas paga dividendo? O dividendo ele é auto-investido no produto, né? E também tem o interesse das pessoas saberem se é um ativo estritamente direcionado para investidores qualificados. E não,
que também é uma beleza super interessante na democratização do produto, porque para você comprar ativos na Bolsa Norte-Americana, você teria que ser qualificado ou ter uma conta lá fora. Então, também traz essa estratégia de você aqui do Brasil, sem ser qualificado, sem ter R$1 milhão no seu CPF, perante a Receita Federal, conseguir comprar essas cotas desse tipo. A diferença de BDR eu vou deixar para a Elô, porque eu quero até aprender também a aula que ela vai dar para falar. BDR, na verdade, o que é o BDR? BDR é a tradução Brazilian Depositary Receipt, é o recibo de depósito no Brasil. Então, o que acontece? São ações que não são negociadas no Brasil, então não é uma ação, você não tem ação listada no Brasil, você tem um recibo de alguma coisa que é listada fora. E aí, assim, basicamente tem 2 tipos de BDR. Isso faz parte do curso novo que eu estou dando, então está bem na minha cabeça. Legal. Tem 2 tipos de BDR, os BDRs patrocinados e os não patrocinados. Então, basicamente, são ações que não são listadas no Brasil. Os BDRs patrocinados são empresas, por exemplo, que são listadas em Cayman ou no outro paraíso fiscal, eventualmente até numa outra bolsa mesmo, e que a própria empresa, ela traz para o Brasil, ela trouxe a ação para o Brasil. Então, ela patrocinando, ela segue as regras brasileiras. Então, por exemplo, ela solta resultado a cada 3 meses, ela solta em português, ela faz teleconferência. E aí, quando você tem um BDR não patrocinado, o que acontece? A ação ela veio listada para o Brasil independente da vontade da empresa. Então, você tem um banco que se compromete a arbitrar entre a ação aqui no Brasil e a ação nos Estados Unidos. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, Amazon. Se você quiser comprar, e uma coisa importante, para você comprar BDR, isso é até uma coisa que, assim, talvez vocês consigam ajudar mais do que eu, mas você, infelizmente, ainda precisa ser investidor qualificado. Então, você precisa ter ou R$1 milhão em bolsa, ou ter alguma certificação que te dê a qualificação. E o ruim da certificação é que você precisa manter. Então, é caro manter uma certificação hoje, tipo, R$1.000 e poucos por ano. Então, eventualmente, você precisa ter um pouco mais de patrimônio para fazer isso. Mas o BDR, então você tem esses 2 tipos. O BDR patrocinado, ele é negociado com o código 33. E o BDR não patrocinado é o 34. Então, vamos dizer o seguinte, imagina que eu sou um banco XP. Aí eu viro e falo assim, olha, eu gosto muito das ações listadas no Brasil, mas eu sinto falta de ver, por exemplo, as ações do... Deixa eu dar um exemplo que não tenha. Da Olin. Olin é uma empresa que faz cloro-soda, tá? É o equivalente a um pedaço da Braskem. E eu sinto falta de ter as ações da Olin negociadas no Brasil, eu acho que o brasileiro gostaria de negociar. Então eu vou na bolsa, eu me comprometo a trazer, e aí o que eu faço é o seguinte, então, por exemplo, imagina que por acaso os brasileiros resolveram comprar muita Olin. Então, o que acontece? Se o brasileiro comprar muito e você não tivesse essa arbitragem, as ações da Olin, imagina o seguinte, começa o dia aqui, as ações da Olin no Brasil, elas disparam, e a dos Estados Unidos ela está paradinha. Então, o que ele faz? Ele vende ações no Brasil, e aí lá nos Estados Unidos ele compra e ele transforma ações de lá, ou ele custodia lá, mas ele emite um certificado. Então, basicamente, o BDR, o que ela é? Ela é uma ação que ela é negociada no Brasil, mas ela não é listada no Brasil. Então, o que você tem é um certificado, e aí vem um recibo, e esse recibo é o R. Né? Então, é isso. Perfeito. Então, ou seja, se eu tivesse que colocar numa linha, a diferença aí entre o BDR e o ETF, ele tem um gestor por trás, tentando replicar um índice, ele tem uma carteira de investimentos. E o BDR, eu tenho uma entidade fiduciária ali, um agente, que emite um certificado para mim, e para cada certificado que ele me emitiu, ele compra esse mesmo ativo na bolsa correspondente, no caso da Amazon, nos Estados Unidos. Sendo que por aí vai. Pode ser trazido pela própria empresa ou não. Então, trazidos pela empresa são hoje a Biotoscana, GP Investimentos, e tinha mais 2 que eu não estou lembrando agora. Sem problemas. A gente recebeu... Mais um. Tá ótimo. Tinha alguém aqui também perguntando do ETF PIB11, salvo engano, ele é um ETF do IBX 50. E uma outra pergunta sobre a tributação de fundos passivos. Então, aqui a gente está falando de fundos passivos que não são ETFs, como a família Trend da XP. Os fundos passivos, passivo não é
uma classe, por assim dizer, eles são tributados como fundos quaisquer. Então, você vai ter os fundos passivos que são tributados como renda variável e os que são tributados como longo e curto prazo. Então, enfim, a alíquota regressiva e o correspondente. Alguém perguntou aqui sobre se a gente tem BDR da XP no Brasil. A gente não tem, mas temos um fundo passivo. Você lembra o nome de cabeça, Ana, para me ajudar? Acho que é Trend XP. Mas é 100%. Trend XP Inc. Eu acho que ele não é 100%. Na verdade, ele tem a estratégia dolarizada e tem a estratégia não dolarizada, para quem quiser ficar exposto à variação do câmbio ou não. Mas acredito que não seja... Pode ser que seja 100% das cotas, sim, eu vou até... A gente tem o passivo que é 100%, só que por regulação, 100% do investimento no exterior é só para investidor qualificado. Então, a gente tem o Trend XP Inc. balanceado, que é para público geral, qualquer um pode comprar, e ele tem o máximo que você pode ter da exposição fora das ações da XP e o resto em títulos públicos. A família Trend XP, tem o Trend XP Inc., o Trend XP Inc. balanceado, você vai encontrar bastante fácil na plataforma. A gente também acabando, deixa o link para vocês. Ver se temos mais algumas perguntas. O Lucas pergunta se gestão passiva seria comprar apenas índices na carteira. Então, Lucas, a gente até comentou um pouco no começo, você não tem como comprar um índice propriamente dito, você pode comprar um contrato futuro de índice. Mas a gestão passiva é você tentar replicar esse índice. Então, você vê o índice Bovespa, vê sobre quais ações ele é calculado, qual o peso dessas ações e faz uma carteira igual ou muito próxima para que o seu resultado final seja muito próximo do índice. Bom, se não tivermos mais perguntas, a gente está nos minutos finais. Eu vou falar rapidamente os pontos resumidos que a gente falou, para quem não tem ou está pensando em ter o ETF na carteira. Então, o ETF, ele é um produto principalmente para quem está habituado a negociar em plataformas de renda variável. Então, são fundos que você pode negociar usando, enfim, as mais diferentes plataformas eletrônicas que a gente disponibiliza. São fundos para quem quer ter agilidade em montar e desmontar a sua posição. Então, se quer comprar uma determinada classe de ativos com preço do meio do dia, você não pode fazer isso via fundos passivos, mas pode fazer via ETF. São uma forma de entrar vendido em posições de diversas classes. São uma alternativa a baixo custo. Então, tanto a taxa de gestão, como os emolumentos, como a corretagem, têm custo baixo. São eficientes do ponto de vista tributário quando você quer replicar uma carteira. Se eu estou falando do Ibovespa, você vai ter um gestor que vai trocar essas ações para perseguir o Ibovespa e você só vai pagar imposto o dia que você vender esse ETF. São opções de acesso ao mercado internacional. Então, a gente tem o IVVB11, é um ETF que persegue o S&P 500. Tem algumas alternativas de acesso a setores. A gente tem o ETF de small cap, tem o ETF de setor financeiro, de índice de governança corporativa, responsabilidade social, tem o que persegue as ações de dividendos, tem a de materiais básicos. E, por fim, deixar o comentário que a Ana trouxe alguns números interessantes para a gente, mas é uma indústria que a gente imagina que vai crescer muito, né? A exemplo de economias mais maduras, leia-se Estados Unidos, Londres, Europa, Singapura, Hong Kong e algumas outras, você tem muito mais opções com muito mais volumes. O Brasil já cresceu bastante, a gente imagina que vai crescer cada vez mais. A gente está chegando ao nosso final, Ana e Elo, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, já queria com certeza agradecer muito a participação de vocês. A Elo está fazendo o maior sucesso aqui, todo mundo comentando que ela é craque. A Ana, enfim, dispensa apresentações, né? Todos já são fãs. Se eu puder falar, assim, eu gosto muito da ideia do ETF, mas eu acho que para quem a gente está vivendo um mundo em que o brasileiro vai passar a investir mais em renda variável. Então, eu acho que como uma estratégia de alocação, eu acho o ETF super válido, mas como uma estratégia de longuíssimo prazo, quem tem interesse e vai ter um percentual relevante da carteira em renda variável, eu acho que ao longo do tempo, você investir em empresas, aprender a escolher empresas, e empresas por longo prazo, eu acho que vai te dar mais conforto e até um sono melhor. Então, às vezes, quando você pensa, se a bolsa caiu 5%,
E às vezes eu olho e falo assim, a minha empresa continua vendendo o mesmo pão com manteiga que ela vendia. Então, eu acho que às vezes tomar esse cuidado de, em algum momento, olhar e para uma estratégia de mais longo prazo, eventualmente investir em empresas pode te dar um soninho melhor. Mas, efetivamente, eu acho que é uma estratégia muito válida, seja se você vai preferir fazer via ETF ou via fundo passivo, assim, faz pouca diferença, porque a diferença que vai fazer a parte da negociação no intraday, mas eu acho que ela é uma estratégia muito válida, sim, se você prefere não ir para um fundo ativo. Eu gosto de fundos ativos, tá? Eu vejo gestores excelentes no Brasil, mas eu acho que é uma estratégia válida, principalmente uma estratégia intermediária, ou para alguém que não tem tempo e não tem vontade de escolher ações por conta própria e nem quer delegar totalmente. Legal. Desculpa te interromper, Pedro, só também queria agradecer a oportunidade e deixar claro para o pessoal que está gostando aqui da live, para se inscrever no canal da Assessoria Live aqui embaixo, deixar o like no vídeo também, é uma forma da gente tentar mensurar o resultado desse trabalho que a gente tem criado e tentado desenvolver. São muitas pautas elaboradas ao longo de um dia inteiro, para a gente entender o que realmente faz sentido na cabeça do investidor brasileiro. Eu acredito que o ETF seja uma grande novidade para a maioria das pessoas que nos assistiu aqui, mas mesmo assim a gente conseguiu segurar uma audiência legal. Muitas pessoas elogiando o mesmo trabalho da Elo. Elo, como que as pessoas conseguem te achar? Deixa eu colocar aqui seu Twitter, é Elo S. Tochos. Elo S. Tochos no Instagram e Elo Cruz no Twitter. E Elo Cruz no Twitter. Tem muita gente querendo fazer seu curso. Para quem legal. não conheceu o canal da Explicana, lá todo dia também eu trago material de finanças, mas bem diferente desse patamar de genialidade e também de tecniquez. Ana, só tenho meu trabalho porque vocês estão fazendo de vocês, assim, a gente é um grande ecossistema e eu acho que todo mundo junto, assim, eu só tenho gente para fazer para estudar comigo porque vocês estão trazendo da base, trazendo novos investidores, então, estamos junto nisso. Perfeito. Obrigada, viu, Pedro? Obrigada também Obrigada Imagina, eu agradeço vocês. Sempre à disposição. Legal, bacana. E obrigado pela audiência a todos. Forte abraço. Valeu, pessoal.